Olá, crianças! Agora a gente vai para a nossa aula de matemática. E eu já vou adiantar para vocês que a atividade de matemática hoje é fazer a correção dos exercícios de matemática que eu dei na quarta-feira. Tá bom? Porque a correção é uma parte importante do desenvolvimento das atividades do aprendizado, ok? Se vocês não corrigirem as tarefas, vocês não vão ver o que vocês erraram e aí não vão aprender como fazer direito. Tá? Então, prestem atenção na correção do mesmo jeito que se fosse um vídeo de aula, ok? Vamos lá? A correção vai ser um pouco demoradinha hoje, porque eram muitos conteúdos, né? Eram muitas páginas e era sobre a unidade inteira. Então, vamos lá? Primeiro, a gente tinha um quadro de possibilidades. Pablo está em um restaurante de comida típica mexicana. Ele pode montar sua refeição escolhendo 2 pratos. Um da opção 1, que tem 3 opções, e outro da opção 2, né, que tem mais 3 opções. Se Pablo escolher a quesadilla, espero que eu esteja falando certo, maestra me corrija, quantas combinações possíveis ele pode fazer? Quais são elas? Então, se ele escolher essa quesadilla aqui, ele pode comer com chile, né? Com panucho e com nachos. Então, ele tem 3 combinações possíveis: quesadilla com chile, quesadilla com panucho e quesadilla com nachos, tá? B. Quantas combinações diferentes de refeição Pablo pode fazer escolhendo um elemento de cada coluna? Qual sentença matemática poderia representar essas combinações? Então, se ele escolher puder escolher todas as combinações, a gente faz aquela conta que eu ensinei. 3 vezes 3. São 3 opções do primeiro elemento, 3 opções do segundo elemento. Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, ele pode fazer 9 combinações diferentes. Agora, complete o quadro de possibilidades com as combinações possíveis. Então, essas são as combinações possíveis, tá? Que são as 9. Onde os elementos se encontram, os 2 pratos se encontram, é uma das opções que o Pablo pode escolher. Então, quesadilla com chile, burrito e chile, taco e chile. Quesadilla e panucho, burrito e panucho e taco e panucho, tá? E assim vai. Eu não vou falar de novo, porque vai que eu tô falando errado. Então, são essas as opções. 2. Cada país tem hábitos e costumes próprios relacionados a uma mesma prática, como a maneira de servir as refeições, por exemplo. Na Espanha, é comum o almoço ser servido em uma sequência de pratos. Então, o primeiro prato, o segundo prato e o postre, como é chamada a sobremesa. Juan está em um restaurante espanhol e sabe que deve escolher 3 pratos. Observe o cardápio do dia. Então, isso está na página 198 e esse é o cardápio. A outra parte das questões estão no outro slide, senão ia ficar muito pequeno. Então, de primeiro prato, tem salada mista, creme de abóbora e paella. Segundo prato, merluza no forno, arroz com legumes e costela assada. E o postre tem frutas da época, sorvete ou flan caseiro. Então, tem 3 opções de cada. Se Juan escolher salada mista como primeiro prato, quantas são as possíveis combinações diferentes que ele terá para a sua refeição? Complete o diagrama de árvore abaixo e depois responda. Então, tem o primeiro prato, que no enunciado já falou que o Juan escolheu a salada mista. O segundo prato, ele pode escolher as 3 opções. E na sobremesa, ele ainda pode escolher as 3 opções. Então, se ele escolher salada mista e merluza, ele tem 3 opções de sobremesa. Se ele escolher salada mista e arroz com legumes, ele também tem as 3 opções de sobremesa que ele vai escolher. Se ele escolher salada mista e costela assada, também vai ter as 3 opções de sobremesa, que é o postre, né? Juan pode fazer 9 combinações diferentes, então. A gente poderia fazer essa conta pensando, ele escolheu a salada mista. Então, o primeiro prato tem uma opção só. No segundo prato, ele tem 3 opções. E no terceiro prato, ele também tem 3 opções. Então, 1 vezes 3 é 3 e 3 vezes 3 é 9. 9 combinações diferentes.
quantas combinações diferentes o Juan pode fazer no total? Então, ele tem 3 pratos de primeiro prato, 3 de segundo prato e 3 de sobremesa. Então, 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Então, o Juan terá 27 combinações possíveis diferentes. Tá? Agora, 3. Imagine que um país queira adotar uma bandeira parecida com a do Brasil, mas usando outras cores. Então, o mesmo desenho, cores diferentes. Então, o retângulo, ele pode ser marrom ou amarelo. O losango pode ser azul, laranja ou roxo. E o círculo pode ser verde, vermelho ou cinza. Então, tinha que colocar as opções do retângulo, marrom e amarelo. Dentro de cada um dos retângulos, as 3 opções de losango. E dentro de cada opção de losango, as 3 opções de círculo, como está aí nessa imagem do slide, tá bom? Se não conseguir enxergar assim, e se tiver que arrumar, me manda uma mensagem que eu mando a foto, tá bom? B. Quantas são as possibilidades e qual cálculo correspondente? Então, o que eu faço? São 18 possibilidades, eu posso contar. E o cálculo correspondente é multiplicar todos os elementos. Não é somar, é multiplicar. Então, o retângulo ele tem 2 opções. O losango tem 3. E o círculo tem 3. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Agora, 4, que está na página 200. Veja no quadro abaixo quais foram os países mais visitados no mundo em 2018. Então, tem a França em primeiro lugar, a Espanha, os Estados Unidos, a China e a Itália. Um turista brasileiro irá viajar para um desses países no mês de julho. E no mês de dezembro, ele fará outra viagem também para um desses países, podendo repetir o mesmo país visitado em julho. Descreva todas as possibilidades que o turista terá para fazer essas 2 viagens. Então, ele vai fazer uma em julho e uma em dezembro. Então, em julho, coloca as 5 opções. E em dezembro, coloca as 5 opções depois da primeira escolhida. Tá? Cada uma em dezembro vai ser outra possibilidade. E pode repetir. Então, 5 vezes 5 vai ter 25 opções de configuração de viagens. Então, qual é o total de possibilidades e qual o cálculo que pode ser feito para encontrar essa resposta? São 25 possibilidades no total e o cálculo que pode ser feito é 5 vezes 5. A gente tem 5 elementos em julho e 5 elementos em dezembro, então 5 vezes 5. C. Descreva todas as possibilidades em um diagrama de árvore, considerando que ele não pretenda repetir o mesmo país. Então, se ele for para a França em julho, ele não vai poder ir para a França de novo em dezembro. Então, vocês concordam comigo que cada uma das opções de dezembro vai ter 4 países? Porque o que já foi escolhido em julho foi excluído para ser escolhido de novo? Então, a gente faria 5 vezes 4. 5 vezes 4 são 20 possibilidades. Ficaria desse jeito a configuração do diagrama de árvore, tá? Quantas são as possibilidades nesse caso? Qual é o cálculo que pode ser feito para responder essa pergunta? Então, são 20 possibilidades, o cálculo que pode ser feito é 5, que é o total de elementos de julho, vezes 4, que é o total de elementos em dezembro. Então, 5 vezes 4, 20. No jogo A Senha, o desafiante cria uma sequência de cores, vermelho, amarelo, azul e verde, usando qualquer ordem e podendo repetir as cores. A imagem a seguir mostra um exemplo de senha que o desafiante compôs seguindo essas regras. Então, ele pode colocar 4 cores na primeira bolinha, 4 cores na segunda bolinha, 4 cores na terceira e 4 na quarta. Então, o que a gente faz? Quando a gente tem os elementos, a gente multiplica. Então, a gente multiplica 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Use a calculadora para responder de quantas maneiras diferentes essa senha pode ser formada. Então, essa senha pode ser formada
de 256 maneiras diferentes. Qual o cálculo que você fez para descobrir? Então, multiplicou tudo, multiplicou todos os elementos. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 256. É provável ou improvável que o desafiado acerte a senha na primeira tentativa? Justifique sua resposta. Então, é improvável, porque a chance de acertar a senha na primeira tentativa é de 1 em 256, ou seja, é muito pequena, é menor do que 1%, tá? Questão 6. Eu coloquei tudo junto para a gente poder visualizar melhor. A escola onde Claudinei estuda está organizando com as turmas do 5º ano um evento, no qual haverá apresentações de danças típicas. Então, eles foram montar uma roleta para um sorteio, que tem danças típicas da América, danças típicas da Europa e dança típica da África, tá? Cada um com sua cor. Os resultados do experimento são equiprováveis? Por quê? Então, sim, porque no sorteio todas as danças têm a mesma chance de serem sorteadas. B. As danças típicas de qual continente têm maior chance de serem sorteadas? Então, as danças típicas da América têm a maior chance de serem sorteadas, já que é a maior quantidade de danças típicas do continente americano do que dos demais. C. Qual continente possui a menor chance de ser sorteada uma dança típica? E por quê? O africano, porque há apenas uma dança típica desse continente entre as 7 possibilidades. Então, qual a probabilidade de ser sorteada uma dança africana? A probabilidade é de 1 em 7, ou seja, 1/7 de chance. Na Holanda, a maior parte da população reside em áreas urbanas. Segundo a Organização das Nações Unidas, em 2018, a cada 10 habitantes, cerca de 9 residem em área urbana e 1 em área rural. Observe a imagem a seguir, que representa essa proporção, e depois responda as questões. Então, 90% residem em área urbana e 10% residem em área rural. Em um sorteio para a realização de uma pesquisa governamental, os habitantes sorteados têm mais chance de residirem na área rural ou na área urbana. Então, na área urbana, porque de 10, 9 moram na área urbana. Então, são muito mais que vivem na área urbana. Qual é a probabilidade de serem sorteados habitantes que residem na área rural? Então, a probabilidade é de 1 em 10, ou seja, 1/10. C. Qual é a probabilidade de serem sorteados habitantes que residem na área urbana? Então, a probabilidade é de 9 em 10, ou seja, 9/10. 8. O professor de Caio fez uma dinâmica com a turma. Então, ele dividiu 10 grupos de alunos e cada grupo vai sortear uma ficha azul com o nome de um país e uma ficha amarela com as características que eles vão ter que pesquisar. Quantos são os resultados possíveis para o sorteio de uma ficha azul e uma amarela? Qual cálculo pode ser feito para encontrar essas fichas? Então, a gente pode multiplicar. São 10 opções de ficha na cor azul e 10 fichas na cor amarela, resultando em 100 opções. O cálculo que pode ser feito é 10 vezes 10, que é igual a 100. O grupo de Caio quer sortear a ficha com o país Argentina e a ficha com a característica danças típicas. Qual é a probabilidade de seu grupo sortear exatamente essas fichas? Então, essa combinação de fichas tem uma chance de acontecer em outras 100 chances. Ou seja, a probabilidade é 1/100. C. Represente essa probabilidade usando a imagem a seguir. Então, entre 100 quadradinhos, vocês teriam que pintar somente um. E como podemos representar essa possibilidade com uma porcentagem? Então, é só colocar 1%, porque é 1/100, tá? Então, sempre que o número for sobre 100, a gente copia o número de cima e coloca o símbolo da porcentagem. É muito ou pouco provável que o grupo de Caio retire justamente as fichas com o tema desejado? Então, é pouco provável, beleza? Continuando, exercício 9 da página 203.
9. A Ana descobriu que é possível reconhecer outros países sem sair de casa. Então, ela usa a internet, faz várias pesquisas, vê vídeos e utiliza aplicativos que permitem fazer uma caminhada virtual em ruas de outros países. Cada dia ela sorteia um país para conhecer online. Para isso, ela faz uma lista dos países que tem curiosidade de conhecer. Veja os 4 países selecionados para fazer o sorteio de hoje. Então, tem Índia, Egito, Japão e Austrália. Qual é a probabilidade de Ana sortear o Egito? Então, a probabilidade é de 1 em 4, ou seja, 1/4. B, represente essa probabilidade usando a imagem a seguir. Então, temos 100 quadradinhos aí. 1/4 de 100, a gente pensa em 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 dá 25. Então, 25 é o número de quadradinhos que a gente tem que pintar. Então, fica 25 centésimos representados aí. C, como representamos essa probabilidade como porcentagem? Então, se é 25 centésimos, a gente copia o 25 e coloca o sinal da porcentagem. D, qual a probabilidade de Ana sortear a Índia ou o Japão? Então, os dois, duas chances em 4. Então, a probabilidade é de 2/4, pois são 2 casos favoráveis entre 4 casos possíveis. E como podemos representar a probabilidade de Ana sortear a Índia ou o Japão com uma porcentagem? Então, quando a gente tinha uma chance só em 4, era 25%. Então, 2 chances em 4 é 50%. 25 mais 25, 50. Agora, a leitura do texto na página 208. O site mostra qual é a chance que humanos correm de ter um emprego roubado por robôs. Um site criado por 2 europeus mostra o risco de alguém que exerça determinada atividade profissional ser substituído por um robô nos Estados Unidos. Criada pelo desenvolvedor inglês Mubash Akbal e pelo designer búlgaro Dimitar Hakhno, a página Será que os robôs vão tomar meu trabalho? Usa dados de um famoso estudo sobre a automatização de vários setores econômicos. Publicado em 2013, a pesquisa O Futuro do Emprego, qual a susceptibilidade de trabalhos à informatização? Tenta determinar a probabilidade de uma ocupação ser assumida por robôs. Produzida por Benedict Frey e Michael Osborne, da Universidade de Oxford, o estudo analisa 702 postos de trabalho. De acordo com as estimativas, 47% dos empregos norte-americanos correm esse risco, mas a chance de uma máquina roubar a vaga de um trabalhador depende do posto ocupado por ele. Motorista de táxi, por exemplo, tem 89% de chances de ver um robô assumindo o volante. Aí na primeira, qual das porcentagens do texto refere-se a uma probabilidade? Então, marca um X, então 89%. E a que probabilidade se refere? Essa probabilidade se refere à chance de um robô passar a realizar o trabalho de um motorista de táxi. Depois, tinha algumas frases a seguir. Eu não coloquei para não... Eu não coloquei o texto na... Leia as frases e assinale com o X a alternativa incorreta de acordo com as estimativas. 47 em cada 100 empregos dos norte-americanos correm o risco de ser ocupados por robô. Então, está correto. Mais da metade dos empregos norte-americanos correm o risco de serem roubados por robôs. Se é 100, mais da metade seria mais que 50. Então, falou 47. Então, essa afirmação está incorreta. Você acha alto o percentual de chance de um robô assumir a função de motorista de táxi? Justifique sua resposta. Então, é alto, porque 89% é muito maior do que a metade, tá bom? A chance de um robô assumir a função dos professores é de aproximadamente 1%. De acordo com essa informação, faça o que se pede. Complete a frase. A chance de um robô assumir a função dos professores é de 1 em cada 100. Você acha que a chance de um robô assumir a função de professores é alta ou baixa? Então, a chance é baixa, que é 1%, é uma porcentagem muito baixa, tá bom?
Agora, o que eu aprendi? Complete os espaços que você aprendeu, com que você aprendeu nesta unidade. Então, contar usando o raciocínio combinatório de duas formas, a gente aprendeu usando o diagrama de árvore e usando o quadro de possibilidades. E a gente aprendeu a calcular a probabilidade de três formas, relacionando casos favoráveis e casos possíveis, usando uma porcentagem e usando uma imagem. Beleza? Beleza? Então é isso. Hoje a nossa disciplina de matemática é só isso, porque na última aula eu revisei o que era quadro de possibilidades, o que era diagrama de árvore, o que era probabilidade, raciocínio probabilístico, tá? Então é isso. Mais tarde, hoje, eu vou mandar como se fosse um mapa mental para a gente usar na prova, para a gente estudar para a prova, tá? Um beijo. Bom fim de semana, que Deus abençoe vocês. Cada dia com mais saudade de estar juntinho, tá? Até mais. Aproveitem.